Países do mundo ficaram submersos sob as profundezas dos oceanos. Um mundo onde a humanidade ficou estagnada no tempo, e os seres marinhos floresceram e governaram como nunca antes. Esse é nosso protagonista, Bota, e seu pai, Theon. Eles sobreviviam, trabalhando como exploradores e mergulhadores, buscando nos destroços esquecidos das antigas civilizações terrestres. Por hoje, já haviam coletado o suficiente para encher uma carreta, então retornaram à superfície do mar. Esse era o seu barco, e lá estava Lita, a irmã do protagonista, que passava o tempo no alto da embarcação observando se poderiam encontrar mais pessoas. Hoje também não havia visto nada, pois estavam muito longe de outras embarcações. Mas Theon tinha a esperança de um dia encontrar um lugar onde pudesse viver em paz com seus 2 filhos. Eles dividiam as tarefas do barco e sobreviviam com tudo o que podiam encontrar no oceano. No entanto, havia uma regra que nunca podiam quebrar. Quando caía a noite, todas as luzes deviam ser apagadas. E o silêncio total deveria ser mantido, para não chamar a atenção dos monstros marinhos. Os monstros sempre atacavam à noite, quando não havia mais luz do sol. Por isso, Lita e Bota jamais haviam visto as estrelas. No entanto, Theon estava lá para dar carinho e segurança a seus filhos quando iam dormir. Bota perguntava ao pai de onde ele vinha, e ele dizia que o oceano era enorme e que fazia parte de um grupo de caçadores chamados arponeiros. Eram pessoas incríveis que se treinavam desde pequenos para lutar contra os monstros do oceano. O tatuagem de Theon era prova disso. De fato, aquelas 6 estrelas eram marcas de inúmeras batalhas vencidas. Theon prometeu a Bota que um dia dormiriam em um lugar seguro para que ele pudesse ver o céu noturno. Quando amanheceu, o barco estava um desastre. A noite anterior não trouxe um ataque, mas sim um aviso. Ainda assim, Theon ignorou o fato. E Bota, tentando ajudar, acabou discutindo com o pai sobre o motivo de não poder sair para explorar, já que se considerava grande o suficiente. Mesmo sendo apenas uma criança, Bota tinha mais coragem que um adulto. Enquanto discutiam, Lita gritou que havia gaivotas à vista. Mais adiante, encontraram edifícios abandonados. Theon disse ao protagonista que, se algo ruim acontecesse, ele deveria girar o barco e fugir. Assim, Bota se lançou ao mar para alcançar a ilha e explorá-la. No entanto, só encontrou cadáveres. Naquele instante, Bota pensou ter visto uma pessoa se afogando, enquanto Theon, ao guardar um velho míssil, percebeu que os habitantes daquele lugar haviam sido atacados por algo externo, o mesmo que os atacou na noite anterior. Ele imediatamente entendeu tudo e nadou até seus filhos, mas já era tarde. O monstro os tinha em sua mira e investiu contra eles, destruindo o barco. Os 3 foram arremessados para as ruínas. Mesmo feridos, Theon disse que não havia tempo, que precisavam correr e se esconder. De repente, Khan, o monstro, observou que Theon estava imóvel e percebeu que os outros 2 eram seus filhos. Os irmãos foram perseguidos, mas conseguiram escapar ilesos. Khan, porém, era muito inteligente e queria devorar Bota e Lita, brincando com suas mentes. Foi assim que conseguiu capturar o protagonista, que estava prestes a ser devorado. Mas Theon surgiu para resgatá-lo e ordenou que se escondesse. Theon analisou o monstro e percebeu que estava diante de um Leviatã. Uma criatura gigantesca. Mas não era o tamanho que o tornava perigoso, e sim sua inteligência. Apesar disso, Theon era um arponeiro habilidoso. E conseguiu acertar vários golpes em Khan. No entanto, o monstro não era tão lento quanto aparentava. Justo quando Theon conseguiu atingi-lo no rosto, os dentes de Khan perfuraram seu corpo. Enquanto caía, Theon lembrou de todos os momentos que viveu com seus filhos. Disse a Bota que o amava e que agora a responsabilidade de proteger Lita era dele. Então,
Com o míssil que havia encontrado antes, destruiu o rosto de Khan. Assim começou a história de Bota e sua irmã Lita. Agora, sozinhos na ilha, precisavam seguir em frente. No dia seguinte, conseguiram comida, e lembrando-se do ensinamento do pai, Bota encontrou uma forma de obter água potável. Mas ainda precisavam explorar e entender tudo o que a ilha oferecia. No último andar de um edifício, encontraram suprimentos valiosos. Quando Bota viu outro míssil, lembrou-se de seu pai e se questionou se um dia poderia lutar como ele e proteger sua irmã. Honestamente, era incerto se eles poderiam sobreviver à noite depois de acender a fogueira. O protagonista só pensava em como precisava reunir coragem se quisesse sobreviver ali. Ele precisava ir até a água e aprender a caçar. Ele também pegou a espada do pai e praticou com ela para ver como era. Lita disse que tinha encontrado algo, uma porta que levava a um porão. Ele desceu e ficou maravilhado ao ver uma enorme quantidade de peixes. Ele mergulhou para explorar e confirmou. A quantidade de peixes era incrível. Agora ele tinha água e comida. E começou a sonhar com poder viver ali por muito tempo. No entanto, seus sonhos estavam bem debaixo de um ninho de leviatãs. E por coincidência do roteiro, eles estavam nascendo exatamente naquele momento. Então, o protagonista saiu correndo para escapar. Mas um deles não queria facilitar as coisas. Mesmo assim, ele conseguiu escapar e colocou várias pedras na entrada para bloquear as criaturas. Mas ele percebeu que Lita não estava lá. Quando ele saiu, gritou, e ambos viram algo ao longe, como uma pessoa no meio do mar. Ela pensou que era seu pai. Lita saiu em um barco direto para o que achava ser seu pai, mas o protagonista lembrava que os leviatãs usavam truques para enganar as pessoas, e ela havia caído nessa armadilha. Já era noite, e era muito tarde para voltar. Então ele subiu em um barco para se refugiar, mas os filhotes de Leviatã já estavam lá. Eles começaram a atacar, e os escombros não aguentariam por muito tempo. O protagonista começava a perder a esperança, mas então se lembrou do pai e de como ele havia confiado Lita a ele. Com a espada do pai, ele defenderia Lita, mesmo que fosse a última coisa que fizesse. Mas o protagonista conseguiu acabar com um dos filhotes e depois pulou no barco com sua irmã. Aproveitando a confusão, já que os filhotes começaram a se atacar, as crianças tiveram tempo de voltar para a ilha. Mas eles ainda não estavam seguros. Então, ambos correram para o andar mais alto, mas o protagonista estava ferido, e a caçada não havia terminado. Um leviatã o agarrou com suas garras, mas Lita interferiu. Agora ele estava cego, mas ainda podia sentir o cheiro. O protagonista chamou a atenção do leviatã com um pouco de gasolina, e quando ele atacou, engoliu a gasolina. O protagonista fez com que ele explodisse. Parecia que tudo havia acabado, mas os mísseis restantes fizeram o lugar explodir. O protagonista e Lita caíram na água e os escombros destruíram o que restava do ninho. As crianças alcançaram uma plataforma para subir, mas esses bichos nunca acabavam. Quando parecia que tudo estava perdido pela primeira vez naquele dia, a sorte estava do lado deles. Ela é Kana, uma caçadora incrível, uma das mais fortes da história, uma caçadora de 3 estrelas. Ela começa a atirar nos bichos com arpões, acabando com a maioria. Um bicho grande ainda estava atrás do protagonista, mas ela o salva, embora seja atacada por trás e perca sua arma secundária. Foi aí que ela ficou séria, cortando todos em um instante. Os últimos que restavam perto das crianças também foram eliminados por ela. O protagonista não sabia o que pensar. Apesar de terem sido salvos, o pai sempre o ensinou a questionar e desconfiar de estranhos. Mas Kana diz que eles tiveram muita sorte de encontrar uma caçadora no meio do oceano. Um arpão igual ao do pai. Ela diz que veio da União de Busan.
Ao fundo, eles podiam ver um navio enorme. Era a União. Do nada, surge um submarino. Era o resto da equipe de Kana, e o protagonista ficou maravilhado ao ver tantas pessoas em um navio enorme que nada poderia derrubar. Finalmente, eles estavam salvos. Agora, as crianças seriam levadas para um abrigo. Enquanto isso, Kana dava ordens de busca e eliminação, já que ela era a capitã da equipe. No fundo do oceano, somos apresentados ao Dr. Foyth. Ele estava maravilhado e triste porque Kana não deixou nada vivo. No entanto, não muito longe dali, eles encontraram o cadáver de Camping, um dos 7 demônios do oceano. Na verdade, o mais aterrorizante por sua inteligência. Kana ficou impactada porque não sabia quem o havia eliminado, mas de relance, ela viu a espada de Peon e se perguntou quem eram aquelas crianças. Agora, as crianças estavam sendo interrogadas, mas o funcionário público não acreditava que elas estivessem no mar aberto por mais de 10 anos. E depois de tanto desastre, sofrimento e dor, o protagonista finalmente teve tempo de chorar por seu pai. Embora Kiko, vamos chamá-lo assim, os consolasse, dizendo que cuidaria de sua segurança e de toda a papelada. O protagonista faz perguntas a Kiko sobre os arpões, e ele explica que cada estrela representava 100 monstros caçados, e Kana era especial porque tinha 3 estrelas. Então, ela era a heroína do navio. O protagonista só pensava em como Peon, seu pai, era incrível, porque ele tinha 6 estrelas. Kana, passando perto deles, perguntava quem eram aquelas crianças. Além disso, ela conversava com Bruni. Esse sujeito aqui, sobre Skuton, um monstro marinho inquebrável que, para Bruni, era uma lenda, um mito. Mas para Kana, aquele Leviatã era tudo o que ela mais odiava, porque quando era pequena, foi atacada e perdeu tudo por causa dele. Agora, as crianças embarcaram no navio, e Kiko diz que elas poderiam ficar para sempre se encontrassem um trabalho e pagassem os impostos. Só assim poderiam ficar. Ambos ficaram felizes. Kiko notou que eles não tinham sapatos, e andar descalço poderia causar doenças, então os levou ao mercado. No caminho, o protagonista notou que todos trabalhavam duro em todos os tipos de trabalho para sobreviver. Finalmente, eles chegam ao mercado. Quando vão ao vendedor de sapatos, eles estavam muito caros. O protagonista oferece uma garrafa de uísque em troca, mas o vendedor ri, dizendo que uma garrafa de álcool vale muito mais que um par de sapatos. As crianças conseguem ganhar dinheiro suficiente para comprar muitas coisas. No caminho de volta para o quarto, Kiko diz que eles não podiam confiar em ninguém. A única coisa em que podiam confiar era no dinheiro. Este seria o novo lar deles. Embora fosse uma pocilga para os outros, para as crianças, era o paraíso. E pela primeira vez na vida, o protagonista e Lita puderam ver as estrelas. Por outro lado, o Dr. Foyth estava desenterrando algo e dizia a Abdun que a humanidade era muito ignorante em relação aos monstros, e pelo bem de todos, ele deveria ser o cobaia de Kana para descobrir o porquê dos monstros. Enquanto isso, Kana havia feito a espada de Peon ser examinada, e sim, era genuína, uma espada original dos primeiros arpões lendários. Vendo isso, ela confirma que a espada pertencia ao antigo caçador de Leviatãs, Peon. Portanto, as crianças não deveriam estar ali, elas precisavam sair do navio. Enquanto isso, o protagonista não conseguia dormir, ainda sentindo o perigo por perto. Agora vemos Kana refletindo e deduzindo que aquelas crianças deviam ser os filhos de Peon. Ele se sacrificou para protegê-los, e ela nos mostra seu passado. Kana era uma refugiada que vivia no mar aberto com seus pais. Eles limpavam o fundo do oceano para sobreviver, assim como o protagonista. Embora o que eles coletassem fosse principalmente sucata, que vendiam para a União de Busan em troca de suprimentos. Aquele navio enorme era o sonho da jovem Kana, porque sua vida não era muito confortável. Todos os dias, enquanto seus pais trabalhavam, mergulhadores ou exploradores morriam no fundo do oceano por causa dos monstros marinhos. Eles só precisavam de um tesouro tão importante que valesse a cidadania da União de Busan para ela e seus pais. Quando aquele dia finalmente chegou, eles encontraram os restos de algo que valia a pena. Ela viveria em segurança, mas naquela mesma noite, foram atacados por um Leviatã, um dos 7 demônios. Toda a sua gente, vizinhos, amigos e conhecidos perderam a vida. Os que sobraram tentaram pedir ajuda à União de Busan, mas eles se recusaram. No entanto, Peon os ouviu, e depois que Kana ficou sozinha contra o monstro, desesperada, Peon deu esperança a ela.
Ele a colocou em segurança com outro homem e enfrentou o Leviatã sozinho. Ele era forte e decidido, não tinha nada a proteger nem a perder. Lutava na linha tênue entre a vida e a morte, e com sua espada a gás, conseguiu perfurar o coração do monstro. Enquanto isso, Kana não podia acreditar, um milagre estava acontecendo. Aquele homem era um caçador de predadores. Apesar da força necessária para controlar a espada na potência máxima, ele fazia parecer fácil. Mas isso consumia o gás da espada. Ele conseguiu cortar uma das pernas do monstro, mas isso não seria suficiente para fazê-lo fugir. O monstro não era estúpido. Ele fazia de tudo para afundar o barco e evitar que alguém escapasse. Além disso, ele era cheio de trucos. Eles ainda estavam em apuros. Kana estava sob os escombros, e ele ficou gravemente ferido. Eles conseguiram causar mais danos ao monstro, mas não era suficiente. Ele não tinha mais gás, e era difícil se mover com aquelas feridas. Com a chegada do sol, o monstro não teve escolha a não ser fugir. Peon conseguiu resgatar a pequena Kana, mas ela estava morta por dentro. Os membros da União de Busan conseguiram resgatar as relíquias. Em troca, Kana se tornou uma cidadã. Os arpões eram heróis na União de Busan, mas as pessoas eram muito superficiais. Ela sabia que ninguém se importava com as pessoas que morreram para conseguir as relíquias e os restos dos Leviatãs. Até que um dia, ela ouviu casualmente um soldado que havia atendido a ligação deles naquela noite. Ele não deveria ter dito não, mas fez isso para conseguir as relíquias, praticamente de graça. Kana o atacou, mas ela era apenas uma criança. Não tinha chance. Aquele homem e os outros não fizeram nada além de machucá-la e humilhá-la, zombando de sua perda. Mas Peon não os deixaria continuar. Ele explicou que o mundo era perigoso. O forte devora o fraco. Se ela quisesse sobreviver, precisava se fortalecer. Kana perguntou se eles poderiam caçadora com o simples propósito de acabar com todos os monstros do oceano. Foi assim que ela se alistou nas forças, tornando-se o que é hoje. Ela estava em dívida com ele e agora devia proteger seus filhos, não importando o preço. Um novo dia havia chegado, e agora o protagonista precisava encontrar um trabalho para pagar seus impostos, pois o dinheiro que ele obteve com o uísque estava acabando rápido. Era difícil conseguir trabalho. Ele tinha apenas 13 anos, e Lita, 9. O protagonista tentou em todos os lugares, mas ninguém lhe dava uma chance. Enquanto procurava, uma senhora trocou algumas moedas por um par de sementes. Ele pediu ajuda a Kiko, que tinha influência. Embora não fosse o melhor trabalho, era um trabalho na zona mais baixa do navio, com os tubos. O chefe do lugar não estava muito convencido, mas no final, o protagonista se mostrou muito convincente. Kiko lembra que o mais importante ali era o dinheiro. A pobreza era o fim de qualquer um. No início, o protagonista teve alguns problemas. No primeiro dia, já que o navio tinha mais de 100 anos. O chefe, que vamos chamar de Tom, estava lá há 40 anos. O protagonista faz perguntas sobre a história. E Tom conta sobre a civilização moderna e como um dia tudo mudou. Cometas enormes de gelo colidiram com a Lua e seus restos caíram na Terra na forma de chuva. Uma chuva que durou mais de 70 anos. Então, eles começaram a construir embarcações antes que tudo ficasse submerso. O protagonista percebe que eram essas pessoas que realmente trabalhavam duro para manter o navio flutuando. Decidido a trabalhar com eles para garantir o bem-estar de sua irmã e do navio, ele se esforça. Mas o navio começou a afundar. Um tubo estava entupido e não deixava a água fluir. A esse ritmo, a água chegaria às máquinas e causaria uma catástrofe. Enquanto isso, Lita já havia arrumado e limpado o quarto, mas a porta estava com problemas. O chefe não cabia nos tubos, mas o protagonista, desobedecendo, mergulha na água para resolver o problema. Ele chega a uma seção onde nada fazia sentido. Nada estava marcado. Se ele se perdesse, morreria. O chefe sabia disso, e com os outros, começa a bater no tubo entupido. O protagonista o encontra e consegue desentupi-lo, mas algo o atinge, e ele perde o ar que tinha. Além disso, a força da água o arrasta. Já haviam se passado 8 minutos. O protagonista estava perdido. Finalmente, ele fica sem ar. Já haviam se passado 24 minutos, era inútil. No entanto, o protagonista consegue voltar. Todos ficam felizes, especialmente o chefe. Finalmente, o protagonista conseguiu um trabalho,
e corre para dar as boas notícias a Lita. Mas lá estava o idiota de Doju. Ele não podia acreditar que os filhos de Peon estavam vivos, muito menos que agora estavam sob seu controle. Ele bate e tenta enganar o protagonista, fazendo-o acreditar que Peon era um traidor. Bem, ele era, mas por uma causa justa. Agora, ele queria se vingar do protagonista e de Lita. Antes que ele pudesse machucá-los gravemente, todos os arpoadores foram chamados para uma emergência. Tripulantes da União de Busan estavam sendo atacados por uma espécie de tsunami de monstros. Doju teve que ir. Agora, o protagonista e Lita não estavam mais seguros na União. Enquanto isso, Kana liderava o ataque dos arpoadores. Boom faz o primeiro ataque. Ele usa punhos mecânicos que liberam uma incrível quantidade de poder com um único golpe. Ele continua a se livrar de vários monstros, mas percebe que eles começaram a excretar muco. Com isso, os arpões e as torres que eles usavam não serviriam para nada. Antes que ele fosse engolido pelos monstros, Gândalo os atravessa com suas espadas. Agora, ele testaria algumas feromônios sintéticos que o Dr. Foyt havia criado, atraindo todos os monstros do lugar. Enquanto isso, o protagonista e Lita conseguem escapar do quarto pelos tubos, chegando a um balcão onde podem ver Kana. Ela, por sua vez, leva todos os monstros até a boca da arma mais poderosa da União, sua torre de fogo. Quando ela dá a ordem, todos os monstros são queimados vivos, e as pessoas começam a aplaudi-la. Agora, as crianças estavam desesperadas. O protagonista não tinha ideia de onde se esconder. A União de Busan era enorme, mas eles também não sabiam onde procurar. De repente, na praça, a senhora que vendeu as sementes ao protagonista estava sendo julgada porque não pagava seus impostos há mais de 3 meses. Agora, eles a expulsariam, deixando-a à deriva em uma jangada. O protagonista pensa que aqueles não eram arpoadores de verdade. Pelo menos não os que ele estava vendo. Eles não eram arpoadores. Seu pai, sim, era um verdadeiro arpoador. Enquanto Doju gritava para os outros que eles estavam lá para fazer cumprir a lei, o protagonista sai e grita a verdade. Eles não eram arpoadores. Eram apenas miseráveis que machucavam o povo. O povo se protege a si mesmo. Ele não para de bater no protagonista e dizer que seu pai, Peon, era um traidor. Todos ficam surpresos ao ouvir que o garoto era filho de Peon. Doju comete o erro de bater em Lita, e o protagonista faz um super movimento que o joga longe. Agora, o covarde saca uma arma para acabar com o protagonista, mas Kana aparece justamente a tempo. Ela defende as crianças de Doju e consegue sair da praça. Agora, no convés, eles precisavam escapar, mas primeiro estava a senhora. Kiko estava lá para ajudá-los. Na verdade, várias pessoas estavam ajudando. No entanto, o navio estava cheio de guardas, e apesar da ajuda, os guardas conseguem atirar. Kana os protege, dizendo que não havia nada a lamentar. Ela os protegia porque estava apenas pagando uma dívida. Além disso, ela diz as mesmas palavras que Peon havia dito a ela. Mas agora Doju sabia. Determinada a protegê-los, ela se pergunta se depois de todo o trabalho, seria forte o suficiente para proteger os filhos dele. Ela diz que eles devem escapar pela grua. Um barco os esperava lá embaixo. Essa era sua única chance. Então, eles tinham que correr com tudo o que tinham. Agora, ela cuidaria de todos os guardas, um por um, com rapidez e precisão sobre-humanas. Algo inevitavelmente invencível. Ela diz que não matou nenhum guarda. Isso é o que a tornava fraca. Kana decide que lutará contra ele como se fosse um monstro. Claro, Doju dura 10 segundos contra Kana antes de ser derrotado. Enquanto isso, o protagonista e Lita estavam perto de serem cercados por 2 sujeitos, mas o protagonista salta com Lita em cima da grua. No entanto, um soldado os alcançou. Kana, por outro lado, terminou de acabar com todos os guardas. Doju diz que já estavam esperando as crianças, então tudo havia acabado. Mas o protagonista era muito habilidoso e conseguiu esquivar dos golpes do guarda, além de jogá-lo na água. Kana chega, e apesar de haver um monstro rondando a área, ela diz que cuidaria dele. A metralhadora de fogo reduz o barco a cinzas, e Goku ordena que acabem com eles. No entanto, tudo isso fazia parte do plano, e os outros pensariam que Kana e as crianças estavam mortas. Agora, 4 anos se passaram. Este era o Porto Oasis, tudo o que restava de Hong Kong. Nosso protagonista agora tinha 17 anos e ainda gostava de explorar o fundo do oceano, especialmente neste lugar.
que estava livre de monstros marinhos, mas não de serpentes marinhas. Para o protagonista, era apenas uma oportunidade de aprimorar suas habilidades. Quando ele volta à superfície, entrega a serpente, mas na verdade ele estava no meio de um teste de mergulho. No entanto, ao longe, alguém gritou: "Tesouro!" Neste povoado, heranças e tesouros eram muito importantes, pois continham kits médicos, medicamentos e tudo o que alguém poderia precisar. Este sujeito era Yako, o novo explorador da área. E este cara aqui era o chefe, como o prefeito. Todos estavam muito animados, pois achavam que, mergulhando mais fundo, encontrariam mais suprimentos. O protagonista era conhecido do prefeito, que diz que ele já podia começar a mergulhar nas profundezas pelo bem do porto. Os mergulhadores eram sempre bem-vindos. Era um lugar peculiar. Estava em uma zona com poucos monstros marinhos. Eles eram sustentados por uma cadeia de edifícios, de onde retiravam recursos e tudo o que precisavam para se sustentar. Além disso, estavam bem fortificados. Era uma espécie de fortaleza. Não era como a União, que julgava os mais pobres e rejeitados. Aqui era completamente diferente. O protagonista finalmente encontrou um lar. Pelo menos era o que parecia. Ele caminhava com Chato, vamos chamá-lo assim, que diz que ele tinha talento para ser mergulhador. Mas o protagonista diz que realmente queria se tornar um arpoador, o melhor arpoador da história. Chato se lembra de Bruni. Sim, Peon também viveu por essas terras. Ambos chegam à casa do protagonista, e vemos Lita. O protagonista entra, e é surpreendido por Kana. Tudo parte do treinamento. Chato e Kana estavam fingindo ser outra pessoa. Mas ele interpreta mal a situação, e bate no protagonista por machucar sua irmã indefesa e delicada. Chato grita com o protagonista, mas não havia outra escolha. Eles estavam apenas fingindo ser uma família fraca. Enquanto isso, nas profundezas do Porto Oasis, 2 exploradores estavam procurando por mais tesouros, mas encontraram apenas uma velha lavadora. Quando tentam abri-la para ver o que podiam vender, são surpreendidos por algo que os arrasta. Naquela noite, havia uma tempestade, e Lita estava apavorada. Ela se deita com Kana, dizendo que, para ela, Kana era praticamente sua irmã. Kana tem lembranças de sua família e de como havia perdido a esperança de ter uma família, mas agora, com eles, ela sentia que fazia parte de uma família novamente. No dia seguinte, Kana planejava treinar com o protagonista, mas ele diz que, em um lugar tão pacífico, não fazia sentido treinar. Ele não sabia o quão forte era, queria se provar. Mas Kana diz que aqueles que treinam por orgulho, arrogância ou ganância são os primeiros a morrer. Ele precisava reorganizar suas ideias e pensar bem no porquê de querer se tornar um arpoador. Mais tarde, as pessoas do povoado encontraram algo assustador. Parecia uma fusão entre humano e monstro. Quando o prefeito chega, ele termina o trabalho, dizendo a todos para ficarem calmos. Aquilo era apenas um peixe morto. Enquanto isso, Lita, enquanto fazia tarefas na praia, vê algo. Era o Sr. Mod, praticamente à beira da morte. Lita tenta ajudá-lo, mas com seus últimos suspiros, ele grita que havia monstros marinhos sob o porto. Mais tarde, todos discutem o que fazer, mas o prefeito lembra que, 20 anos atrás, houve um problema entre eles. Eles se machucaram para ficar com a maior parte do saque. Era a mesma coisa que estava acontecendo agora. O protagonista questiona por que alguém mentiria quando está prestes a morrer. Não faz sentido. Yako, sabendo disso, diz que ele mesmo dará uma olhada. Era uma missão perigosa. Mas Yako tinha sua própria equipe para matar monstros, caso as coisas ficassem complicadas. Sonia e Park, ambos arpoadores, estão com ele. O protagonista aproveita a oportunidade para dizer que iria, mesmo que fosse perigoso. Quanto mais pessoas, melhor. Além disso, o protagonista encontra sua primeira pretendente, e outras pessoas se oferecem para acompanhar a equipe. No dia seguinte, o protagonista está pronto. Lita, preocupada, pede que ele não vá, mas ele está decidido a testar suas habilidades. Se havia um monstro, ele não podia perder a oportunidade. Kana pergunta e deseja boa sorte. Lita pergunta por que ela o deixou ir, mas Kana diz que ele estava amadurecendo, estava forjando seu próprio caminho, tornando-se um homem. O barco mergulha, e Sonia não para de assediar o protagonista. Ele percebe que, se está sendo assediado, significa que é bonito. Ele pergunta a Yako por que ele se ofereceu. E Yako conta que teve uma filha com a doença do peixe. Se eles encontrassem mais tesouros, em algum deles estaria a cura ou o instrumento para criá-la. Essa era sua missão de vida.
O submarino já havia descido o máximo que podia. Agora, os jovens tinham que continuar por conta própria. Encontrar os desaparecidos e confirmar a existência de monstros era a missão. Enquanto isso, o prefeito sabia muito mais do que estava contando. A equipe de busca chegou exatamente onde os mergulhadores anteriores haviam encontrado a lavadora. Eles tinham que se dividir, e o protagonista ficou com Sônia. Ambos estavam em um lugar super escuro, e o protagonista sente água pingando. Sônia diz que isso é impossível. A água não pinga no fundo do mar. Mas o protagonista avança e encontra uma bolha de ar. Na verdade, era uma enorme fortaleza. Música. O lugar era escuro e assustador. Uma enorme montanha de crânios humanos se destacava no local. No fundo, eles encontraram um companheiro. Sônia dá as coordenadas ao resto da equipe para que eles cheguem. Mas o sujeito era na verdade um monstro. Ele tenta atacar o protagonista, mas Sônia o detém. No entanto, a criatura se regenera. Pelo menos nesse estado, o ferimento que Sônia causou não teve efeito. Antes que ela fosse devorada, o protagonista golpeia o monstro com a espada e depois atira, atravessando-o e acabando com a batalha. O protagonista lembra das palavras do prefeito e não entende o que diabos estava acontecendo ali. Enquanto isso, no Porto Oasis, Lita trabalhava meio período no restaurante com Kana, embora Kana não fosse muito boa na cozinha. De repente, Lita cai, sujando a roupa de um pirata. Kana ia limpar os sapatos, mas o louco vê Kana e a agarra à força, dizendo que seria melhor se eles vivessem juntos. Chato estava lá para impor a ordem e ia levar uma surra de Kana. Mas, no meio da briga, ele recebe uma ajudinha da indefesa Kana. Que jogada foi essa? Na verdade, Lita não conseguia se concentrar, pensando no protagonista. Kana diz que era desnecessário se preocupar. O protagonista treinou muito nos últimos anos e estava preparado. Além disso, ele tinha mais talento que qualquer um. Enquanto isso, o protagonista estava fascinado com o que acabara de fazer. Ele conseguiu golpear com precisão. Seu treinamento não foi uma perda de tempo. Agora, ele podia caçá-los. O resto da equipe chega, e após inspecionar o local, eles encontram um túnel e todos entram para ver o que há lá. Eles encontram algumas caixas, mas estavam trancadas. No entanto, no fundo, estava o prêmio, um grande tesouro que os antigos deixaram para o futuro. Alguns já pensavam que estavam ricos. O protagonista estava em outro mundo, apenas ouvindo e prestando atenção a qualquer coisa. Foi então que ele percebeu. Esses monstros eram todos os mergulhadores que haviam desaparecido. O protagonista já tinha visto algo parecido antes. Eles estavam dormindo, então era a hora de escapar. Embora fizessem algum barulho, os monstros não pareciam acordar. Mais adiante, algo estava levando os tesouros, mas um dos mergulhadores acorda um monstro, e é o primeiro a ser devorado. Todos atiram arpões, mas ele era grande demais. Park dá um golpe poderoso, acabando com ele. No entanto, todos os outros já haviam acordado. Não havia mais escapatória. O protagonista transforma o medo em ódio. Ele não era mais uma criança assustada. Todos fazem o que podem, mas a quantidade de monstros era desesperadora. Park é surpreendido por trás e quase se torna comida de Leviatã, se não fosse pelo protagonista. O protagonista estava incrivelmente rápido. Seus cortes eram 100% precisos, ele mesmo diz que, comparados com Kana, os monstros eram lentos e estúpidos. Assim, ele os faz em pedaços, um por um, sem hesitar. Park só podia pensar que era impossível que o garoto fizesse o que estava fazendo. Apenas os melhores arpoadores podem manejar uma espada a gás de maneira tão eficiente e o caminho estava livre. Agora, eles precisavam sair dali. Mas ainda havia algo. Era a vez dos bebês. Agora, era a vez do pai. Um dos 7 demônios do mar, Genô, destrói as paredes da fortaleza, forçando a equipe a usar seus capacetes. Sônia perde seu tanque de oxigênio, e antes que ela fosse levada pela correnteza, o protagonista a resgata. Genote os ataca, mas o protagonista é lançado com sua espada a gás. Ambos estavam prestes a chegar ao túnel enquanto Sônia atirava. Genote dispara uma espécie de ácido, que explode o tanque do protagonista, dando-lhe impulso para passar pelo túnel. Eles conseguiram escapar, mas não por muito tempo. Se aquele era o ninho, assim como no passado, talvez eles subissem à superfície. Eles precisavam voltar, mas os tanques de ambos estavam destruídos. Só tinham o oxigênio de seus capacetes.
À frente, encontram Yaku, quase se afogando. Sônia entra em pânico. As coisas estavam piorando. Enquanto isso, o protagonista chega a um novo lugar, e essas crianças seriam sua salvação. Sônia não conseguia ver nada. Estava perdendo a consciência. Ela sentia que sua vida estava acabando. Mas o protagonista devolve o oxigênio a ela com respiração boca a boca. Na superfície, no restaurante, o dono havia cozinhado um peixe bacana para Lita. Era o prato favorito de seu filho, que ele perdeu quando foi explorar minas no fundo do mar. Ele fazia isso com a intenção de fazer Lita se sentir melhor. Voltando às profundezas, o protagonista e Sônia se salvaram bebendo água do pouco espaço que restava na fortaleza. Sônia pergunta ao protagonista como ele conseguia respirar debaixo d'água. Ele confirma. Foi no incidente dos tubos que ele percebeu isso. Agora, eles precisavam voltar ao submarino para retornar à superfície. Com o ar dos capacetes e a habilidade do protagonista, deveria ser suficiente. Enquanto isso, na superfície, o prefeito estava feliz com o resultado. Agora que Genô havia devorado 6 pessoas, ele estaria em paz por 6 meses. Pelo menos as pessoas se preocupavam, mas depois de 6 meses, tudo seria esquecido. Sempre era assim. O protagonista e Sônia estavam saindo, quase chegando. Sônia estava ficando sem oxigênio. Era a hora da recarga, e ela se joga sobre o protagonista. Ele não pôde evitar se sentir bem, não porque salvou sua vida. Vocês me entendem. Eles já haviam avançado um pouco mais, e Sônia não aguentava mais. Desta vez, ela não foi muito gentil, deixando o protagonista sem ar. Finalmente, o sujeito que pilotava o submarino os encontrou. Todos haviam morrido, exceto Park. Bem, ele estava perdido. Sônia queria procurá-lo, mas eles precisavam voltar à superfície. Genô estava usando os tesouros como isca. Usava a aldeia como uma loja de alimentos. Então eles saem em velocidade máxima. Mas Genô sabia de tudo. Ele estava esperando por eles. Ele os joga contra as ruínas, destruindo tudo em seu caminho, acreditando que os havia matado. Agora, ele iria à vila. Precisava de mais recipientes para seus novos filhos. Genô fez em pedaços todo o lugar em um instante. Ele pegou todas as pessoas que pôde e as devorou. Ele era inteligente. Sabia onde eles se escondiam, como tirá-los de lá e como aproveitar. Do outro lado da vila, Kana e Lita viam o que estava acontecendo. Toda a vila corria de medo. Chato estava decidido a vencê-lo, mas Kana sabia que com aquelas armas ridículas, ele não poderia machucá-lo. Eles precisavam encontrar boas armas que pudessem feri-lo. Ela ordenou que Lita corresse na direção oposta e se escondesse no lugar mais seguro. Enquanto isso, o prefeito sabia que com Genô ali, não havia chance de sobrevivência. Mesmo que Genô estivesse queimando sob a luz do sol, ele não pararia. Kana sabia que os arpões não seriam suficientes, mas Chato estava enlouquecido. Ele não pensava com clareza, querendo defender Kana e a vila. Quando Genô mergulha na praça central, todos cravaram suas lanças, mas a maioria estava sendo morta. Não havia como lutar contra aquele monstro. Chato é pego, prestes a ser devorado, mas é salvo por Kana. Ela dá cortes rápidos em Genot, mas sua arma era uma piada. Nem mesmo aguentava a força da batalha. Todos ficam surpresos, especialmente Chato, que conseguiu outro par de armas em um instante. Era isso ou nada. Kana diz a todos como e onde deveriam lutar. Agora, ela estava frente a frente com Genô. Ela se lembra dos bons dias, de como criou Lita, de como viu o protagonista crescer. Eram dias lindos para ela. Infelizmente, ela não entendeu o que estava acontecendo. Não existe um oceano sem monstros. O protagonista e os outros finalmente chegam à superfície, vendo como a vila estava em pedaços e quantas pessoas haviam morrido. O protagonista sai correndo, procurando por Lita e Kana. Enquanto isso, Kana faz o que pode contra Genô. Não era fácil penetrar sua pele com algo tão longo quanto uma faca. A lâmina não era da melhor qualidade, e ela fica desarmada. As pessoas que restaram na vila tentam jogar pedras, distraindo Genô momentaneamente, mas ele atira ácido em Kana, ferindo-a e causando muito dano. Genô estava prestes a devorá-la. Kana não tinha arma e não podia mover seu corpo, mesmo que quisesse lutar com todas as suas forças. Foi então que o protagonista chega. Ele atira em Genot com tudo o que tem. Esse intervalo permite que Kana se mova. Ela pega a espada de peão e inflige um grande dano a Genô, abrindo seu rosto ao meio. Ele recua. Agora, ele não queria mais escapar. Ele estava em desvantagem e sai correndo em direção à área onde Lita estava. O protagonista continua atirando, mas Genot precisava encontrar sombra. E foi exatamente ali que estavam as duas crianças.
Lita as afasta do caminho, mas ela é devorada. Genote corre em direção ao oceano, deixando para trás o protagonista e Kana. O protagonista tenta atirar e seguir seu rastro, mas Genote pega um barco e literalmente o joga em cima dele. O protagonista se salva, mas fica muito ferido entre os escombros vendo como levaram sua irmã. Ele explode. Enquanto estava inconsciente, ele teve uma espécie de sonho, memórias de sua infância. Ele viu sua irmãzinha recém-nascida, viu como depois que ela nasceu, ele perdeu sua mãe. Ele se lembra de como ficou com raiva da pequena, pensando que ela havia tirado sua mãe dele. Mas ele também viu seu pai, Peon, dizendo-lhe que enquanto ele não estivesse lá, o protagonista deveria cuidar de sua irmã. E foi o que ele fez. Sua irmã se parecia muito com sua mãe. Ela era muito adorável para ele. Ele deveria cuidar dela para sempre. O protagonista acorda, pensando naquela falsa e tola confiança que havia cultivado. Ele achava que havia se tornado forte. Algumas lutas simples o cegaram. Ele achou que era invencível. Um super guerreiro em um lugar muito pacífico. Mas quando viu Genô cara a cara, ele ficou totalmente imóvel, assim como quando tinha 13 anos. O medo e a vontade de correr ainda estavam lá. Kana chega. E o protagonista apenas chora, dizendo que é fraco e não conseguiu proteger sua irmã. Mas Kana diz que não era hora de lamentar. Ele precisava se levantar e se preparar para a próxima vez. Eles haviam ferido aquele monstro. Agora que toda a vila estava em pedaços, o prefeito sai para dar ânimo, derramando lágrimas de crocodilo. Kana e o protagonista chegam, e o protagonista dá um soco na cara do prefeito, gritando que ele sabia de tudo o tempo todo. O prefeito não admite de primeira, ele tenta dar pena, mas os outros começam a acreditar nele. No alto-falante da praça, começa a tocar a conversa que o prefeito teve com seu assistente. As pessoas ouvem tudo e começam a reclamar, perguntando por seus familiares. O prefeito grita, dizendo que fez o que tinha que fazer. Uma vila sem monstros não existe. Enquanto alguns mergulhadores se sacrificavam, o resto não importava. Isso era melhor do que viver todas as noites lutando contra monstros. No entanto, ele havia escolhido os sacrifícios. Ele era o principal responsável. Então, eles não pensariam duas vezes. Eles queriam acabar com ele. O prefeito pede ajuda ao protagonista, mas ele diz que todos os mergulhadores também deveriam ter pedido ajuda. O verdadeiro monstro ali era ele. Antes de ser completamente arruinado, o prefeito grita que as pessoas que Genô levou ainda estavam vivas. Genô não devorava suas presas imediatamente. Primeiro, ele as levava para uma espécie de armazém. Lá, ele decidia se as usaria como hospedeiras para seus filhos. O prefeito já tinha visto isso. Ele era um tripulante de Hong Kong. Uma enorme embarcação que foi destruída por um tufão. Isso os forçou a se estabelecerem naquele lugar. Quando foram atacados, Genô os levou para seu armazém, e ele foi o primeiro a escapar. Agora, ele os levaria ao ninho. Não porque quisesse, mas porque era sua vez. Uma equipe de 12 voluntários foi formada. A única missão era resgatar o maior número de pessoas possível. Os engenheiros da vila criaram uma espécie de bomba-torpedo, e essas senhoras deram ao protagonista 4 arpões, suficientes para derrubar uma baleia. Todas as pessoas da vila queriam ajudar de alguma forma, suplicando para que trouxessem seus entes queridos de volta em segurança. Então, eles mergulham em busca de Genô. O chefe diz que atacar Genô era suicídio. Eles estavam lidando com novatos. O protagonista diz ao chefe para calar a boca. Ele não tinha direito de discutir a bravura dos outros. Sônia pensa que era verdade. Lutar contra Genô sem arpoadores de verdade era suicídio. Ela só podia confiar em Kana. Eles estavam se aproximando, e o protagonista só pedia que Lita e os outros estivessem seguros. Eles já estavam muito perto. Agora, estavam na entrada do ninho. A armadilha já estava armada. O chefe ficaria com Kana, e ela lança um sinalizador junto com um boneco cheio de explosivos. As crias caem na armadilha, morrendo instantaneamente, mas eram muitas. Algumas conseguiram escapar. O chefe e Kana eram as iscas dessa luta. Os outros embriões caem em uma rede gigante. O resto da equipe, escondido, sai dos escombros e os bombardeia com arpões. Eles conseguiram. Eliminaram uma quantidade incrível de crias, sem nenhuma perda. Essa era a diferença de trabalhar com alguém experiente como Kana. Agora, eles podiam entrar. As pessoas devoradas por Genô ainda estavam vivas. Lita acorda. Todos.
Tentam explicar a situação para ela, mas atrás dela surge um Leviatã. Todos são atacados. O monstro começa a levar as pessoas. Ele para e de repente fica olhando para Lita. Na verdade, eram 2 Leviatãs. A equipe continuava procurando, mas o chefe estava muito perdido. O protagonista percebe isso, e quando estavam prestes a ser atacados, monstros aparecem, e eles são atacados. O chefe é ferido, mas o protagonista e Kana se livram do monstro. No entanto, o resto da matilha já estava lá. O protagonista, Sônia e Kana saem à frente contra os bichos. Eram muitos, e Sônia é pega. Por acaso, eles estavam logo abaixo da porta que se fecha, salvando Sônia. Na verdade, foram essas crianças em específico que salvaram Sônia, Pablo e Maria. Eles sabiam onde Park estava. As crianças os levariam para seu lar, seu refúgio. O protagonista e Kana não tinham escolha. Afinal, ainda estavam perdidos. Voltando para Lita, todos haviam desistido. Todos perdiam a esperança. Lita já tinha sentido isso antes. Quando o protagonista enfrentou todos aqueles monstros, apesar de tudo, ele continuou lutando. Embora parecesse impossível, seu irmão nunca parava de lutar. Ela havia aprendido isso com ele. Ela não deixaria que nada acontecesse com a criança que estava com ela. Ela não pararia de lutar. Mas Genô, ou Mulher Genô, como vamos chamá-lo, ainda estava lá. Ele joga Lita no chão. Os outros, vendo a determinação daquela menina, também não queriam desistir. Eles queriam lutar, mesmo que fosse a última coisa que fizessem. Enquanto isso, a equipe chega ao refúgio das crianças. Conhecemos José, o avô de Pablo e Maria. Ele diz que eles eram os primeiros forasteiros em 100 anos. Ele começa a perguntar a Kana se a terra havia voltado. Ele estava histérico. Mas Kana diz que só havia água por todos os lados. Era triste. Ele esperou 100 anos, conhecendo o mundo inundado. Ainda não havia uma maré baixa ou terras altas. Sônia pergunta por Park, e ele estava vivo. O protagonista sente um pouco de alívio, esperando poder ver sua irmã igualmente segura. Kana pergunta sobre o ninho de Genô, e José tinha isso gravado. O protagonista quer ir imediatamente. Se eles quisessem acabar com o monstro, o velho os ajudaria. Enquanto caminhavam, José conta a história daquele lugar. Ele foi construído com a esperança de que a terra voltasse um dia. Mesmo quando a superfície foi submersa, a cidade estava pronta para ser subterrânea, era um paraíso. Mas tudo mudou quando Genô atacou. Eles lutaram com o que puderam. Mas a maioria das armas estava inútil, deteriorada. Eles nunca imaginaram que algo assim existisse. A maioria foi massacrada. O paraíso se tornou um inferno. Toda vez que iam buscar provisões, perdiam vidas. Genô sabia o que eles queriam. Agora, eles haviam chegado a uma espécie de ponte sem fim. À frente deles estavam os submarinos da equipe. 2 companheiros estavam lá, como isca. De repente, Genô ataca de cima, destruindo a ponte e levando Kana, o protagonista, e Pablo com ele. Além disso, suas crias ainda não haviam morrido completamente. O protagonista cai separado de Kana, junto com Pablo. Agora, ele precisava ir rápido atrás de Lita. Foi o que Kana ordenou. Ela finalmente acabaria com Genô de uma vez por todas. Genote pega as pontes ao seu redor enquanto Kana grita. Como ele ousou tirar Lita dela? Agora, Genote não tinha muitas chances. Kana estava preparada e armada, além de estar recuperada. Ela começa a cortá-lo por todos os lados, rápida e precisa. Genote não conseguia alcançá-la, mas ele conseguiu dar um bom golpe. No entanto, Kana estava no máximo. Ela precisava de mais de um golpe para ser derrubada. Ela corta o tentáculo com o qual Genô se segurava, e ele cai no meio das pontes, pronto para receber o golpe final. Finalmente, Kana o decapita de uma vez por todas. Depois, Kana encontra uma escada para subir, e de cima vem Park para dar-lhe a mão. Enquanto isso, o resto da equipe estava em apuros. Eles estavam cercados por Leviatãs. O chefe, acovardado, pensando que ia morrer, tenta escapar, e ao abrir uma porta, encontra Yako. Mas não era o mesmo Yako. O chefe grita, culpando-o por tudo. Então Yako perde a cabeça. José diz que agora ele estava infectado por Genot. Não era o mesmo Yako que eles conheciam. Sônia só se lembra do dia em que o conheceu. O dia em que ela encontrou um propósito.
o mesmo que Yaco. Encontrar a cura para a doença do peixe. Uma cura para salvar muitas vidas. Mas agora, ele não era Yaco, apenas um cadáver sendo usado como recipiente para as crias. Ele ataca Sônia, mas ela é salva por Kana. No entanto, não fazia sentido. Apesar de tudo, Sônia ainda acreditava que ele era Yaco. Kana tenta acabar com ele, mas Park interfere, e Sônia também. Yaco os ataca, mas Kana acaba com seu sofrimento. Sônia se lamenta. Ela e Park choram por ele. José pergunta por que eles não sentiam dor pela morte do chefe, mas simplesmente era o que ele merecia. Agora, eles precisavam ir atrás do protagonista e Lita. Enquanto isso, as pessoas haviam perdido completamente a esperança. Elas nem queriam viver. Genô, ou Mulher Genô, como vamos chamá-lo agora, pega um senhor e estava prestes a esmagá-lo no chão por resistir. Mas o protagonista corta seu tentáculo, salvando o senhor. Quando ele pergunta por Lita, ela estava presa em um casulo. O protagonista corre para resgatá-la. Finalmente, ele pode abraçá-la. Mas Genô aparece por trás do protagonista, agarrando-o e esmagando-o no chão. O protagonista estava longe de desistir. Vendo sua irmã naquela coisa, tudo o que ele queria era acabar com Genô. Ele atira os arpões envenenados em Genô, que ataca o protagonista, mas agora sua raiva e ódio estavam acima de tudo. O medo do protagonista havia desaparecido. Ele estava grande demais, algo confuso pelo veneno. Longe de parar, o protagonista mantém seu ritmo, sequências e movimentos. Ele tinha tudo planejado. Não havia como ser pego de surpresa. É assim que o protagonista atira sua espada em volta do pescoço de Genô e o decapita. Mas esses monstros são muito imprevisíveis. Então, o protagonista se joga, trazendo-o de volta e fazendo-o explodir, completamente com sua espada a gás, até que não restasse nada. Agora, ele finalmente tinha Lita em suas mãos, mas era muito tarde. As crias acordam. Elas saem de seus casulos e vão direto para as pessoas. O protagonista estava enlouquecendo. Lita não estava respirando. E então, as crias ficam imóveis diante de Lita, prontas para obedecer sua rainha. Quando Kana chega, ela não pode acreditar. Todos estavam obedecendo Lita. O protagonista só pensava que sua irmã estava viva. Na verdade, Lita estava começando a renascer. O velho José tinha muitos submarinos para voltar à superfície. O protagonista e Lita estavam voltando para casa no último submarino. José decidiu ficar para terminar o que começou. Afinal, essa era sua vida inteira. Aquele lugar era seu único lar. Sem terra lá em cima, não fazia sentido voltar. Pablo e Maria, assim que chegaram à superfície, ficaram fascinados. O espaço e o oceano eram intermináveis. José se lamenta por todas as pessoas que morreram. Camaradas, filhos, esposa. Ele sempre seguiu em frente por esse dia, para levar todos os monstros consigo. Usando a bomba de nitrogênio, ele faz o refúgio inteiro explodir. Lá em cima, na superfície, a equipe de resgate havia retornado. Todos os familiares se reúnem, mas o protagonista estava perturbado. Ele não queria falar com ninguém. De repente, todas as caixas fortes que estavam no refúgio começam a aparecer. A explosão fez com que tudo chegasse à superfície. Enquanto isso, Kana diz a Sônia que Lita e o protagonista eram especiais. Eles podiam ser a chave para acabar com toda essa guerra. Naquela mesma noite, em uma reunião, todos estavam agradecendo a Kana e Sônia. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ver mais, já deixa o like. Isso ajuda demais o canal e mostra que você quer mais vídeos como esse. E se ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve agora para não perder nenhum conteúdo novo.